Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Bem, a gente vai estar trabalhando agora com vocês a vida em comunidade cristã. Após a gente ter estudado aí toda a vida do povo de Deus, da formação desde o início, a gente ter esse entendimento até a vinda de Jesus, né, que foi Deus encaminhando o seu Filho para a salvação de todos, e Jesus dando exemplo, né, e instituindo os sacramentos. É importante que a gente siga os sacramentos. E para seguir os sacramentos, há necessidade de que nós tenhamos uma vida em comunidade, e uma vida em comunidade cristã. Então, para isso, a gente vai dar uma explanação da igreja e as possibilidades para que nós possamos ter uma vida em comunidade cristã. Pois então, para isso, nós vamos conhecer como funciona a igreja, a nossa igreja. Uma vez que vocês venham pedir o batismo na igreja católica, tá? Então nós temos que entender o que é a igreja católica, como que ela surgiu. Na verdade, a nossa igreja, a igreja católica, é a igreja instituída por Pedro, Simão Pedro, na verdade, apóstolo de Jesus, né? Na verdade, onde Jesus diz lá: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Quando Pedro, na verdade, reconheceu Jesus como o Filho de Deus. Isso está lá em Mateus 16, 18. Tá? A partir daí, né, que foi instituída a igreja, que Pedro que iria conduzir a igreja de Jesus. Isso aconteceu antes, né, da sua crucificação. Na verdade, o povo, eles até não entendia bem por que ele estava dizendo aquilo naquele momento, tá certo? Mas ocorrendo a crucificação, né, aconteceu que, então, Pedro, após Pentecostes, né, realmente assumiu o governo da igreja, né, o comando da igreja, a partir daquele momento. E Pedro, na verdade, ele permaneceu lá em Jerusalém por 10 anos, né, exercendo, né, a administração da igreja. E ele tinha contato com todos os apóstolos que tinham sido encaminhados para a Europa, tinham encaminhado para a Ásia, para o norte da Europa, para a África, ou seja, para o Oriente. Então, ali centralizava toda a organização da igreja sobre as mãos de Pedro. No entanto, 10 anos após lá, o tetrarca Herodes, né, que Pedro começou a incomodar, né, na verdade, o governo daquela região, que era o tetrarca Herodes. E ele prendeu ele e iria fazer. Ele transferiu toda a sede da igreja, então, para Roma, onde, dado o Império Romano e as comunicações que tinha, né, com as áreas, né, e os governos fora, ficaria mais fácil ele fazer toda essa comunicação, onde, na verdade, em Roma, o próprio César se converteu ao cristianismo, teve o apoio do imperador Júlio César por algum tempo. Na verdade, Júlio César, com o tempo também, né, acabou ele incomodando, acabou que no tempo de Nero, né, em Roma, em 67, né, depois de Cristo, no ano 67, do calendário juliano, então foi preso, né, e condenado Pedro, né, à morte também. Quando ele seria condenado a ser crucificado também, ele até falou: eu não gostaria de ter a mesma honra que Jesus Cristo. Eu gostaria que, no meu caso, eu fosse crucificado, então, de cabeça para baixo, né, é o que conta aí. E onde se permaneceu, né, até hoje, a central, o centro, né, da Igreja Católica. Mas
vários papas, né, depois de Pedro, foram instituídos, né, na sequência de Pedro, e no ano de 330, né, depois de Cristo, que é onde está o altar, né, da Basílica de São Pedro, que é a tumba, né, ou vamos dizer assim, onde foi enterrado Pedro. E é possível, quando a gente for, se alguém de vocês tiver a oportunidade de ir na Basílica de São Pedro, visitar então a tumba de Pedro, né? Então, nesse local aqui onde a Basílica permanece até hoje, na verdade, todo mundo pensa até que aqui, que não é onde o Papa fica. Na verdade, aqui na Basílica de São Pedro, fica todo o episcopado, né? Que é o governo da igreja, onde vai os representantes do mundo inteiro sediam aqui, mas não tem o bispo de Roma, então, que no caso aí específico vem a ser o Papa, ele fica na Arquibasílica Papal de São João de La Palma, tá certo? Por isso que de vez em quando a gente, o Papa saiu de da Basílica e foi para São Pedro. Na verdade, ele ficaria, o local dele, como bispo de Roma. Se a gente for pensar em termos de cristianismo, todo o cristianismo, a igreja que foi instituída por Pedro, até o ano de 1530, foi a única igreja cristã, foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Somente aí em 1530 que um bispo, né, que é Martim Lutero, um padre alemão, né, na verdade descontente com algumas coisas que acontecia na igreja católica, e também ele gostaria que acontecesse alguma flexibilidade, e essa flexibilidade que ele deu à igreja também, tipo permitindo o divórcio e outras coisas também, isso impulsionou, né, o protestantismo, né, em toda a Europa, ali naquela região ocidental. Tá? Mas é só a partir daí que surgiram outras igrejas cristãs. Né? Mas até então, a nossa igreja, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, é aquela que vem fiel aos preceitos, vamos dizer assim, desde que a instituição de Cristo, mantém, vamos dizer assim, mais conservadora até hoje, tá certo? Então, outras igrejas vêm com uma certa diferença da nossa. Mas muitas dessas igrejas, inclusive tem a igreja católica, né, em outros locais que tem luterana, na verdade ela segue. Eu até tive a oportunidade de, por engano, participar de uma missa e achar que está numa igreja católica apostólica romana, e era numa outra anglicana, né? Então veja bem, então é a Igreja Católica nossa que tem o centro, né, em Roma, no Vaticano, nossa, tudo é decidido lá. Como que surge esse poder do Vaticano? Na verdade, nós temos representante, a nossa comunidade aqui, a nossa igreja. A nossa igreja tem vários padres, né, que formam a paróquia, que tem o bispo. Depois nós temos a comarca, que tem os conselhos de pastorais. Depois nós temos as dioceses. Depois nós temos, a nível de Brasil, o Conselho Nacional dos Bispos do Brasil. Esse Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, eles elegem um conselho episcopal, né, um representante que vai estar representando o Conselho Episcopal de toda a América Latina. Esse Conselho Episcopal de toda a América Latina tem uma cadeira cativa lá no Vaticano. Tá certo? Então, no Vaticano, os representantes do mundo, nós temos um representante de cada parte do mundo. Ou seja, quando for feito essas pessoas, esses bispos, né, que fazem parte do Conselho Episcopal, entre eles é feita uma eleição entre eles. Ninguém não tem, vamos dizer assim, ninguém faz uma propaganda, é só cada um dá o seu voto e elege o novo Papa. Na verdade, existem algumas discussões e tal, mas o voto é secreto e a eleição do Papa.
tá certo? E desse conselho, tudo que acontece com as igrejas passa pelo conselho, pelo Papa e o conselho episcopal, né, pelo conselho do Vaticano lá, que são compostos por esses conselhos do mundo inteiro. Ok? Só para a gente ter essa ideia, né, do que é a nossa igreja. Mais importante para nós mesmo, é só para a gente ter um conceito de como que é a igreja, o mais importante para nós é a nossa, né, vamos dizer assim, é a nossa comunidade, ou a nossa paróquia, né, que tem o pároco, o nosso padre, né, ou mais o diácono, e também tem toda a parte que forma a nossa igreja. O mais importante a gente entender, antes da gente começar a discutir o que está escrito nesse fluxograma, organograma aqui, é entender o que é a igreja. Então, a igreja não é, nós estamos aqui, por exemplo, na igreja, no santuário de Nossa Senhora Aparecida. O santuário, na verdade, ele não é a igreja somos nós, né? Então, eu não precisaria ter nada, né, dessa construção para ser a igreja. Então, a igreja é feita por nós. Então, o que compõe a igreja, na verdade, nós temos o pároco e mais todos nós que participamos da igreja e todos nós que estamos na igreja fazendo parte das pastorais, do Ministério da Caridade, Ministério da Liturgia, Ministério da Palavra, e mais ainda nós, a igreja coordenada pelo pároco, ela tem uma administração, tá? Mas de tudo isso aqui, para que nós entendamos como participar da igreja, vamos só passar, por exemplo, primeiramente pela catequese. A nossa função como pais e padrinhos é estar inserindo nossos filhos na igreja. Então, para inserir a primeira parte da igreja vai ser o batismo, né? Para estar entrando na igreja. Então, é o que vocês estão fazendo aqui, pedindo, né, o batismo de Jesus para fazer parte da nossa igreja. É a entrada na igreja, é o batismo. Entrando na igreja, a função dos pais e padrinhos depois é estar trazendo seus filhos para fazer a catequese. Então, na catequese, ele vai estar preparando para a primeira Eucaristia, tá certo? Então, após a catequese, ele fez a primeira comunhão, ele não sai da igreja. É importante que os pais e padrinhos coloquem seus sobrinhos, né, na perseverança, né, que seria a preparação para o batismo, para a crisma. Então, ele ficaria na igreja na perseverança até ele terá 14 anos. Aos 14 anos, ele faz a crisma. Fazendo a crisma, ele entra, na verdade, não acabou a preparação dos pais na igreja, não. Ele permanece na igreja entrando para os grupos de jovens, né? Na nossa igreja, no caso, os movimentos religiosos, né, nós temos aqui, primeiro, o semente, que ele terminou, aí 14 anos, fez a crisma, ele já entra por semente. À medida que ele fica ali 2, 3 anos, aí ele ficaria um pouco mais jovem, entrando para 18 anos, ele entraria para o movimento MRJ. No MRJ, ele pode ficar até ele ter 22, 23 anos, ou seja, até o casamento. Então, veja bem, nós estamos na vida de comunidade, entramos com a criança desde de criança, que foi batismo, depois a preparação para a catequese, depois a perseverança e crisma, depois ele permanece na igreja nos movimentos de jovens. A ideia, nesse movimento de jovens, ele tenha vários amigos, vários colegas, né? E dentro desses colegas, na verdade, entre eles tem movimento, tem festas, né? Uma festa um pouquinho diferente das festas que tem lá fora. Então é importante que esse movimento de jovens aconteça, essas festas, sim, que eles tenham amizade, venham se conhecer e muitas vezes venham se namorar e que namorando que venham se casar. Uma vez que vão para o casamento, né, que namoraram, gostaram, então, eles têm que se preparar. Então, eles voltam para
passa para uma preparação ou para o preparo, o curso de noivos dentro da igreja também, que acontece dentro das pastorais, né? Acontecendo o casamento, né? Então aí normalmente ele não permanece mais como no movimento de jovens. Ele passa para o movimento, ele é convidado a participar do movimento, né, do diálogo conjugal, né, que acontece na igreja, ou do renascer. São dois movimentos que acontecem na igreja. Esses movimentos, né, tem toda uma preparação, um estudo que é feito dentro da igreja, e uma vez dentro desses movimentos ocorrem reuniões quinzenais, e dessas reuniões, normalmente, você é convidado a ajudar a preparar novos encontros, e você vai aprendendo, vai estudando, né? Você conhecendo um pouco mais, aprofundando no estudo bíblico, né, que existe dentro da igreja também. À medida que você vai tendo conhecimento, você vai sendo convidado a trabalhar na preparação, assim como nós estamos aqui, a preparação dos pais e padrinhos, a participar de outras pastorais. Não quer dizer que obrigatoriamente você tenha que participar desse movimento para vir participar das pastorais. Mas normalmente essa preparação dentro desses movimentos, você tem um conhecimento um pouco mais aprofundado para te dar um pouquinho mais de segurança para estar trabalhando nos movimentos. Então, a importância desses movimentos é exatamente aprofundar esses conhecimentos, tá certo? Ou seja, vamos supor que você venha dentro da igreja, vai participando dentro da liturgia, dentro de vários ministérios, né? Dentro da igreja, participe da preparação de pais, de padrinho, participe aí dessas pastorais, né? Vai chegar um momento que às vezes você já está chegando até a terceira idade, vamos dizer assim, ou a melhor idade. Então nós temos também os movimentos, né, da terceira idade, que acontece dentro da igreja. Mas só citando aqui alguma coisa, né, nós temos aqui que as pastorais fazem visitações a doentes e idosos, nós temos bazar de solidariedade, né, promoção humana, artesanato. Então, exemplos, né, que você pode estar trabalhando dentro da igreja. Além aqui de movimentos, né, que acolhe aqui, por exemplo, pessoal de canto, né, Ministério da Sagrada Comunhão, que você vai podendo participar. À medida que você vai conhecendo, você vai estar participando da igreja. Ou seja, você vai ter o tempo todo alguma coisa para estar se dedicando aqui dentro da igreja, tá certo? Não tem por que você sair da igreja, além de participar da missa todos os domingos. Então, ser igreja não é vir à missa, é participar de toda a igreja, tá certo? Mas o que você, na verdade, ganha com tudo isso, né? O que o seu filho ganha com tudo isso? Na verdade, veja bem, se você traz seu filho para a igreja, ele participa desde novo, conhece Cristo, a vida de Cristo, o que é realmente ser um cristão, né? Na verdade, você cria uma base de igreja com seu filho. Resultado disso, em vez de seu filho estar indo para festa, para baladas, locais onde a influência não seria a melhor possível, onde ele vai estar em contato com pessoas que estejam usando droga, né, e outros, às vezes até outros tipos de crime, que às vezes essas festas, né, uma festa de funk, ou outra que às vezes você tem influências que não sejam muito adequada, né, que poderia levar a crimes ou, não vou nem dizer movimentos, né, que levaria a, vamos dizer, a prostituição, talvez, né? Não quer dizer que obrigatoriamente aconteça isso, mas na verdade tudo isso aqui vai dar o suporte
para que seu filho realmente crie uma personalidade de uma pessoa muito boa e, quem sabe, melhor do que a nossa também dentro da igreja. Então, o resultado, quando você tem, veja o que nós falamos, nós iniciamos com palavras, né, da igreja, palavras onde foram impresso pelo próprio Deus, né, a mudança em nós e o fortalecimento espiritual. Então, se a gente sai da igreja, onde nós estaremos alimentando a nossa fé é dentro da igreja. Se isso acontecer, o resultado é que Deus estará conosco, estará nos fortalecendo. Não quer dizer que não venha acontecer alguma coisa, mas quando acontecer, nós vamos ter o suporte de alguém muito poderoso que, quando nós recorrermos, né, ele vai poder estar com a gente, né? Todo esse conhecimento, mesmo que bastante superficial, né, que aconteceu durante essa preparação, que a gente possa estar tocando o coração de todos e vocês realmente serem exemplo para os filhos de vocês e afilhado, e realmente a gente tenha uma transformação, né, dessa criança que está inserindo na igreja. Muito obrigado, né, que Cristo realmente traga vida a todos vocês e muita alegria. Muito obrigado e até mais.